Bom, boa tarde, muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Nós temos essa discussão sobre o novo mundo rural. Eu conheço os dois. O Chico há muitos anos, ele é um pouquinho mais velho que eu. Nós nos conhecemos há muitos anos, trabalhamos juntos. E o Zander também, há menos tempo, mas conheço e respeito o trabalho dos dois. E eles tiveram uma virtude que é rara. Quer dizer, eles procuraram entender as coisas tal qual elas ocorrem e ajustar o pensamento aos processos reais e não ficar tentando ajustar os processos reais ao pensamento, que é o que mais comumente acontece, sobretudo em matéria controvertida, como essas questões aqui tratadas de mundo rural, campesinato, reforma agrária, concentração de propriedade, enfim, esses temas que viraram quase que tabu na discussão brasileira e que é preciso, com honestidade, enfrentá-los. E também, como eu menciono aqui, tiveram uma outra virtude, que ao fazer isso não jogaram fora a criança com a água do banho. Quer dizer, não repudiaram o processo pelo qual chegaram até aqui, não mudaram de posição política, procuram olhar com um olhar não conservador, mas com um olhar transformador. Quer dizer, como é que nós podemos continuar transformando, tendo em vista o que acontece na realidade, e não tendo em vista o que aconteceu no passado ou o que foram nossos sonhos em um dado momento. É um livro não só útil, como corajoso. Como o presidente, no seu prefácio, coloca, no fundo, o livro que o Zander e eu resolvemos publicar, ele não é, a importância maior dele não é sobre a agricultura propriamente dita, mas sim sobre o mundo das ideias que interpreta a agricultura. Eu e ele temos uma história muito parecida com relação a essa questão, vamos dizer, que é mais ligada ao conhecimento, à história das ideias sobre a agricultura. E um brevíssimo depoimento meu, eu enfrento essa questão, curiosamente, desde meu mestrado. Eu, quando fui fazer meu mestrado em Piracicaba, em economia agrária, minha tese de mestrado, eu fui estudar as relações, que naquela época era uma moda fazer isso, as relações entre o campesinato e o capital. E o tema a referência teórica era a subordinação do campesinato ao capital. E fui estudar a agroindústria do tomate em Monte Alto. Muito bem, porque naquela época uma pessoa ficou famosa na época, o professor Zé Vicente Tavares dos Santos, que é lá do seu estado do Rio Grande do Sul, tinha feito um estudo sobre a uva, sobre a viticultura. Eu, fazendo a minha pesquisa de campo entre os produtores de tomate, voltei ao meu orientador e disse, olha, eu não encontrei camponês nenhum. Eu encontrei produtores capitalistas pequenos, produzindo tomate e vendendo para a indústria em Monte Alto. Minha tese de mestrado, você conhece. E eu quase que fui obrigado a mudar a realidade para manter a teoria. Eu me recusei a fazer isso. E o que eu fiz foi que eu troquei de orientador. Eu fui procurar o professor Rodolfo Hoffmann, e ele me orientou, e eu fiz a minha tese, então, sobre as relações capitalistas, isso fim dos anos 70, né, da produção de tomate. O mundo já tinha mudado e aquela coisa não cabia. Talvez um karma, né? Um azar do destino. O meu doutorado na Fundação Getúlio Vargas tinha uma ideia que eu já trabalhava com tecnologias alternativas, já tinha sido completamente influenciado pelo Fábio Feldman, que está aqui, que é meu amigo, sobre as coisas alternativas. E aí comecei minha agenda ambiental, desde aquela época, faz já uns 30 anos, né, Fábio? Bom, só que, por uma sorte, um azar de destino, eu fui trabalhar no INCRA, acompanhando o Raduan, o nosso querido Raduan. O Marcos Freire havia virado ministro da Reforma Agrária do governo Sarney. Então, eu me vi lá no miolo do processo da Reforma Agrária e comecei a ver aquela coisa lá, tudo confusa, tudo muito estranha. Bom, 2 meses, houve uma tragédia, caiu o avião, morreram o presidente do INCRA, o ministro da Reforma Agrária, e eu voltei para casa, voltei para a universidade e fui estudar
por que é que a reforma agrária estava sendo tão difícil de ser realizada. E fui estudar as estatísticas cadastrais do INCRA. E o meu estudo mostrou cabalmente que aquelas estatísticas eram completamente furadas. Eu chamei os latifúndios, que na época se apontavam no Brasil, de latifúndios fantasmas. Eles existiam no cadastro, mas você não encontrava eles na realidade. Aqui no estado de São Paulo, eram 33 latifúndios que nós fomos vistoriar para desapropriar naquela época. Não é? Nós não encontramos nenhum. Eram antigas áreas griladas nos anos 20, 30, 40, etc., cadastradas no INCRA, depois partilhadas, etc. Nunca foi dado baixa no cadastro. Então, o cadastro de terras do Brasil apontava que os latifúndios brasileiros, que era um número pequeno, né, detinham 410 milhões de hectares de terras. Eu anotei aqui até os números, e apenas 342 deles, dos latifúndios, tinham mais terras do que todos os 4 milhões de pequenos agricultores no Brasil. Portanto, não tinha nada mais razoável do que você ser a favor da reforma agrária. Vamos dividir isso daí. Só que esses latifúndios, a realidade já os tinha transformado. Eu refiz a minha tese, curiosamente, troquei de novo o meu orientador, fui ser orientado pelo professor Carlos Estevão Martins, uma pessoa extraordinária, e que me ajudou a ir à frente. E assim que a minha tese foi apresentada, depois ela se transformou em um livro. O senhor prefaciou esse livro, lhe deu um trabalho naquela época, o prefácio, mais do que hoje, o mundo era mais, não sei, polemizado nesse assunto. Eu fui expulso da Associação Brasileira de Reforma Agrária, porque eu fui acusado de ter me vendido ao latifúndio. Porque eu mostrei que o processo da reforma agrária estava com erros na sua origem, era preciso renovar. Nós estávamos querendo aplicar, nos anos 80, 90, né, aquilo que se supunha funcionasse nos anos 60. Então, no fundo, o que o Zander e eu aqui apresentamos é uma coletânea de um conjunto de artigos que ele publicou de forma mais acadêmica, como é o seu feitio. E eu, de forma mais prosaica, porque sou articulista dos jornais, etc., mas ambos preocupados em mostrar que é preciso ter novos olhos, né, para entender o que está acontecendo, para explicar e para projetar, né? Não dá para ficar usando o mesmo referencial teórico, normalmente ainda, e muito ainda, baseado, eu vou deixar para ele falar mais isso, no referencial marxista, né, que foi aplicado no Brasil desde a época de Caio Prado Júnior, Alberto Passo Guimarães, e mais ou menos dessa época, onde se construiu um paradigma, de um modo de pensar tão dominante, que muita gente até hoje, né, faz isso. Justiça seja feita ao Caio Prado, porque ele, na Revolução Brasileira, ele fez uma crítica fortíssima, dizendo que da forma como, na época, o Partido Comunista pensava, era como se tivesse que trocar realidade para interpretá-la à moda da teoria europeia, porque no Brasil não tinha camponês. No fundo, o que ele dizia, e ele, então, recolocou essa questão muito bem, o Caio Prado, mas Alberto Passo Guimarães e outros continuaram raciocinando da mesma forma. E tem muita gente até hoje que são adeptos destes grandes autores, pensam da mesma forma em um mundo completamente diferente.